Ok? Bem, pessoal, então, para finalizarmos, fecharmos aqui a contextualização sobre o sujeito, vou passar para vocês agora a oração sem sujeito, ou ainda o sujeito inexistente, para trabalharmos o predicado e iniciarmos os complementos verbais, ok? Então, como eu havia dito a vocês, existe oração sem sujeito, mas nunca oração sem predicado. Para apontarmos o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito, vamos precisar encontrar verbos impessoais. E como você vai identificar um verbo impessoal? Atenção! Verbo haver no sentido de existir. Parou, presta atenção. Encontrou o verbo haver na prova? Grifa, dá atenção, porque a banca pode trabalhar além da classificação do sujeito, a concordância verbal, certo? Quando o verbo é impessoal, fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Então, estas informações aqui serão ressalvadas lá no assunto concordância verbal. Certo, gente? Então, parou, presta atenção, vamos por etapas. Se o verbo for impessoal, você já sabe que para a concordância verbal ficará este verbo obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Se você encontra um verbo impessoal, você já sabe que a oração será o quê? Sem sujeito. O sujeito será inexistente. Agora, como identificar um verbo impessoal? Vamos lá. Verbo haver no sentido de existir. Encontrou o verbo haver na prova? Dá atenção. Há pessoas preocupadas. Há pessoas preocupadas com a publicação do edital. Encontramos aqui o verbo haver. Vejam o que eu vou fazer. No lugar do verbo haver, eu vou colocar o verbo existir. Existem pessoas preocupadas. Parou, prestar atenção. Olha aí a questão do rótulo. Na primeira construção, há pessoas preocupadas. Nós afirmamos que a oração é sem sujeito, que o sujeito é inexistente. Por quê? Porque o verbo haver aqui, ele é o quê? Impessoal. Está no sentido de existir. E quando o verbo é impessoal, fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Vejam o que acontece na segunda construção. Eu já coloquei o verbo que, no plural. Existem pessoas preocupadas. O que existe? Pessoas preocupadas. Pessoas preocupadas passa a ser o meu sujeito, porque não estamos a trabalhar o verbo haver, e sim o verbo existir. Então, armazena aí. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Porém, o verbo existir é pessoal, tem pessoa, ou seja, tem sujeito. Ok? Fiquem atentos àquele tipo de questão que pede para reescrever corretamente uma determinada passagem do texto, preservando o sentido e a correção gramatical. Aqui, você reescreve, substitui, preservando o sentido e a correção gramatical. Agora, se o verbo estivesse no singular, existe pessoas preocupadas, encontraríamos um desvio gramatical. Por quê? Teríamos o sujeito no plural e o verbo no singular. Já vimos, regra geral de concordância verbal. O verbo concorda diretamente com o sujeito. Existem perguntas que façam agora ou façam agora.
O mesmo vai acontecer, pessoal, ó, deve haver motivos para agir desta forma. Deve haver motivos para agir desta forma. Olha o verbo haver aqui, ó. Deve existir. Ah, só que o auxiliar aqui, ele vai ficar no singular porque o verbo principal é impessoal. Agora, se eu emprego o verbo existir, olha o que vai acontecer. Devem existir motivos para agir desta forma. Vejam que na segunda construção, o verbo principal é o verbo existir. Você já decodificou, você já armazenou que o verbo existir é pessoal, que o verbo existir tem sujeito. O que deve existir? Motivos. Então, motivos devem existir. A concordância aqui, ó, foi feita com o sujeito. Agora, na primeira construção, deve haver motivos. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque a oração é sem sujeito, o sujeito é inexistente. Pergunta-se, por que a oração é sem sujeito? Porque o sujeito é inexistente na primeira construção. Porque o verbo haver está com sentido de existir. Então, fiquem atentos à concordância, viu? Numa locução verbal, quando o verbo principal é impessoal, essa ideia de impessoalidade recai sobre o verbo auxiliar também. Aqui motivos é objeto direto, aqui motivos é sujeito. Aqui pessoas preocupadas é objeto direto, aqui em existem pessoas preocupadas é o sujeito. Perguntas que façam agora ou façam agora. Ok. Ainda vamos identificar um verbo impessoal ao encontrarmos o verbo haver ou o verbo fazer, indicando um tempo decorrido. O que nós vamos entender por tempo decorrido? Um tempo passado. Observe que no dia a dia nós encontramos algumas pessoas que, infelizmente, apresentam um desvio gramatical. Poxa, onde você estava? Fazem 5 minutos que estou à sua espera. Opa! Empregou o verbo fazer, indicando um tempo decorrido, é impessoal. Fica na terceira pessoa do singular. Então, o correto gramaticalmente seria: nossa, onde você estava? Faz 5 minutos que estou à sua espera. Vai empregar o verbo fazer, o verbo haver indicando um tempo decorrido, é impessoal. O mesmo vai acontecer com os verbos estar ou fazer, indicando um clima, indicando temperatura. Faz muito calor aqui, está muito quente aqui. E a observação importantíssima também está relacionada aos verbos que indicam fenômenos da natureza. Vejam que vocês vão afirmar que os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais quando empregados em sentido real. Vejamos aqui, ó. Choveu tomates na apresentação do candidato, né? Nem vamos entrar em questões políticas. Uma nojeira. Choveu tomates. Vejam que esta construção aqui apresenta um desvio gramatical. Apresenta um erro gramatical. O aluno que rotula sem a observação, ele erra. Ele ia pensar assim: choveu, fenômeno da natureza. Impessoal, oração sem sujeito. É assim, gente? Não. Para que o fenômeno da natureza seja impessoal, ele deve ser empregado em sentido real.
Choveu tomates. Pergunto. Chove tomate, gente? Não. Não chove tomate. Então, o verbo chover aqui foi empregado em sentido o quê? Figurado. Quando os fenômenos são empregados em sentido figurado, apresentam sujeito. O que choveu? Tomates. Tomates, sujeito. O que acontece? Sujeito no plural, verbo no plural. Logo, correto gramaticalmente seria choveram. Choveram tomates. Agora, numa construção do tipo choveu na pequena cidade. Choveu na pequena cidade do interior. Choveu na pequena cidade. Sentido real ou sentido figurado? Real. Sentido real. Um fenômeno, um fato, certo? Em sentido real. Já que o fenômeno foi empregado em sentido real, agora sim, em sentido real, o fenômeno da natureza, ele é o quê? Impessoal. Fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular e a oração vai ser o quê? Sem sujeito. O sujeito vai ser inexistente. Então, cuidado, certo? Vejam aí a observação dos fenômenos. Quando empregados em sentido figurado, são pessoais, apresentam sujeito. Perguntas que façam agora ou façam agora. Muito bem, Cristiane, é isso mesmo. Então, vamos lá. Passando para o segundo termo, pessoal, o predicado. Posso apagar isso aqui? A princípio, o que você deve saber sobre o predicado? Identificar quem é o predicado ali no seu texto e o mais importante, classificar o predicado. Então, vejamos aqui. Primeiro, Pimpos, vejamos aqui, ó. A tia disse, né, lá em tempos remotos, que predicado é tudo aquilo que vem depois do sujeito. É assim? Não. Aqui, por exemplo, existem pessoas preocupadas. Nós vimos que o sujeito é pessoas preocupadas. Então, quem vai ser o predicado? As reticências ali? Não, né? Primeiro, pensa assim, que o predicado, obrigatoriamente, ele deve ter um verbo. Lembra que eu falei para vocês? Existe a oração sem sujeito, mas nunca a oração sem predicado. E para ter oração é necessário, obrigatoriamente, ter um verbo. Então, o predicado, na verdade, é o termo que declara algo sobre o sujeito. O predicado fala sobre o sujeito. Para você identificar quem é o predicado, basta retirar o sujeito. Retirando o sujeito da oração, o que restar você classifica como predicado. Uma oração, um predicado. Duas orações, dois predicados. 357 orações. 357 predicados. O número de predicados equivale ao número de orações. Ok? Então, o predicado pode ser verbal, pode ser nominal, pode ser verbo nominal. Parou. Presta atenção. Predicado verbal, aquele que vai ter por núcleo um verbo. Esse verbo nós vamos chamá-lo de significativo. O que você vai entender por verbo significativo? Verbos que indicam ação. Então, palavrinha-chave, ação.
predicado nominal vai ter por núcleo um nome. Esse nome nós vamos chamar de predicativo. O predicativo pode ser do sujeito ou ainda o predicativo pode ser do objeto. Vai sempre indicar um estado. Palavra-chave para o predicado nominal, estado. Predicado verbo nominal, verbo lembra o verbal que indica ação. Nominal lembra estado. Agora vamos tentar visualizar tudo isto aqui, só que parou. Prestem atenção. Vou colocar para vocês aqui os principais verbos de ligação que nós vamos encontrar na nossa língua. Toma nota. Armazena. A partir de hoje em casa, o que for dito para vocês armazenarem, armazenem. Vamos lá. VL. O que nós vamos chamar de VL? Muito bem. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer. Não é isso, Cristiane? Mais um. Continuar. Parecer, ficar. Andar. São os principais verbos de ligação que nós vamos encontrar na nossa língua. Então, ao encontrar um verbo deste aí, ó, você já sabe, ele não vai ter complemento verbal. Por Nossa Senhora do Calcanhar para trás. Algumas bancas já colocaram, certo, nas questões, verbo de ligação e afirmaram que o termo grifado era um complemento do verbo, era um objeto. Não. Porque VL, verbo de ligação, não tem complemento verbal. Sejam espertos. Vejam o nome do verbo. Verbo de ligação. Ele vai fazer o quê? Ligar. Ok? Então vamos lá. Paulo está triste. Construções simples para a compreensão. Ah, no concurso não cai assim. Cai. A análise é a mesma. Paulo está no hospital. Parou. Aí o aluno que rotula, ele vem, ó. Opa, está, VL. VL é assim? É assim? Não. Parou. Presta atenção. Fato de estar. Quem está triste? Paulo. Está aqui o meu sujeito. Para saber quem é o predicado que eu faço, retiro o sujeito. Retirando o sujeito, sobra está triste, que é o predicado. No predicado, eu vou encontrar o fato de estar. Eu rotulo que é de ligação, Pimpos? Não, eu tenho que confirmar se realmente ele exerce a função de ligação, ou seja, de ligar. Triste, na morfologia, é um adjetivo. Triste é uma palavra que indica uma característica, que indica um estado. Esta característica triste é atribuída a quem? Ó? É atribuída ao sujeito Paulo. Então, o que o verbo vai fazer? Vai pegar esta característica, vai pegar este estado e ligar e atribuir ao sujeito Paulo. Logo, aqui eu confirmo que o verbo é de ligação. Verbo de ligação não tem complemento verbal. Verbo de ligação não tem objeto. E ao encontrarmos um verbo de ligação, você não pode nunca
afirmar que o verbo de ligação ele vai ser o núcleo do predicado, porque a única função do verbo na oração é de ligar. Olha o nome, ligação. Vai ligar o quê? Vai ligar uma característica ao sujeito. E quando isto acontece, o predicado é nominal, cujo núcleo será o predicativo. Nominal lembra nome. Então, o núcleo de um predicado nominal vai ser sempre um nome e este nome estará na função de predicativo. Seja um predicativo do sujeito, seja um predicativo do objeto, viu, gente? Daqui a pouquinho nós vamos trabalhar o predicativo do objeto e nós vamos observar que o predicativo ele vai indicar uma qualidade, uma característica, um estado. E isso é uma ideia, né, do predicado nominal. Na segunda construção, Paulo está no hospital, nós encontramos o fato de estar, ó. Quem está no hospital? Paulo, ó, sujeito é o mesmo. Retirando o sujeito, nós vamos encontrar o predicado. Só que no predicado agora, eu encontro estar no hospital. Pensa aqui comigo. No hospital, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. Dá a ideia de quê? Lugar. Muito bem, Pimpos. Ao encontrar algo no texto que expressa, que indica a ideia de lugar, você chama na sintaxe de adjunto adverbial. É uma circunstância de lugar e a circunstância é representada pelo advérbio. Então, encontrou algo, leu algo que dá a ideia de lugar, leu algo que expressa a ideia de lugar, você classifica como um adjunto adverbial. Então, no hospital é um adjunto adverbial. No caso, um adjunto adverbial de lugar. Paulo está na casa, Paulo está no cursinho, Paulo está no centro, Paulo está no shopping, Paulo está no cinema, está na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. Indicou lugar, é adjunto adverbial. Pronto. Eu posso afirmar que este verbo é de ligação? Não. Para ser de ligação, ele tem que fazer o quê? Muito bem, tem que ligar. Ligar o quê? Uma característica ao sujeito. Cadê a característica? Não encontramos. O verbo agora vai ser um verbo intransitivo. Não é verbo de ligação, é verbo intransitivo. Sendo o verbo intransitivo, você classifica o predicado como um predicado verbal, certo? Não há o estado, não há característica ali. Você só tem o sujeito, o verbo e o adjunto adverbial. Lembre-se de que o predicado, para ser nominal, ele deve apresentar um nome. Esse nome vai ser um predicativo. E fiquem atentos, usem a lógica. Predicativo tem que estar no predicado, certo? Porque se eu faço isso aqui, ó, os bons alunos saíram. Fato de sair. Quem saiu? Os bons alunos. Sujeito, os bons alunos. Núcleo do sujeito, alunos. Bons é adjunto adnominal. É diferente de os alunos saíram bons. Vejam a diferença. Quem saiu? Os alunos. Bons é um estado, é uma característica, é uma qualidade atribuída aos alunos no fato de sair.
Então, aqui eu tenho, ó, predicativo. E aqui eu vou encontrar o quê? A ação, não é isso, gente? Se eles saíram, ação. Ação com predicativo, que é o mesmo que estado, nós encontramos predicado, verbo nominal. Ó, a diferença entre os bons alunos saíram, ação, predicado verbal. Para os alunos saíram bons, predicativo. O estado, a característica, a qualidade atribuída ao sujeito, os alunos. E ação. Ação com predicativo, ao mesmo tempo, predicado verbo nominal. Apenas ação, predicado verbal. Apenas estado, predicado nominal. Estas são as informações que vocês devem saber sobre o predicado, ressalvando. Primeiro, saber identificar quem é o predicado. Para identificar o predicado, retire o sujeito. Retirando o sujeito, o que restar você classifica como predicado. E sobre a classificação, o predicado pode ser verbal, nominal, verbo nominal. Predicado verbal indica sempre uma ação. Vai ter sempre um verbo significativo, ok? Predicado nominal vai ser o estado. Geralmente, você encontra o verbo de ligação, ok? O verbo para ser de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, aparecer, ficar, andar, deve obrigatoriamente ligar. Olha o nome do verbo, de ligação. Tem que ligar. Ligar o quê? Uma característica atribuída ao sujeito. E essa característica nós chamamos de quê? De predicativo. Então, se você encontra predicativo e o VL, predicado nominal. Agora, se você encontra ação e predicativo, ou seja, e estado ao mesmo tempo, o predicado ele vai ser um predicado verbo nominal. Só tenham cuidado, por favor, quando vocês forem classificar o predicativo. Foi o que eu pedi, né? Sejam espertos. Predicativo, ele tem que estar no predicado. Olha a diferença deste bons para este bons. O bons aqui está no sujeito. Quem saiu? Os bons alunos. Os bons aqui está no predicado. Aqui é predicativo, aqui é adjunto adnominal. Ok? Com estas informações, vamos a mais uma questão. Sexta questão. Alternativa A. Então, vejamos. Sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar. Ou seja, ele quer a errada. Alternativa A. Quando o núcleo do predicado for um nome, ou seja, um adjetivo ou um substantivo, ele será chamado de predicado nominal. Pessoal, até aí certo ou errado? Certo. Quando o núcleo do predicado é um nome, esse nome pode ser um substantivo ou um adjetivo, o predicado será classificado como nominal. Ok? Predicado nominal tem por núcleo o nome. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Senhores, todos numa só voz. Certo ou errado? Certíssimo. Muito bem. Olha aqui, ó. Predicativo, verbo de ligação, predicado nominal. Alternativa A, corretíssima. Estão aí, na alternativa A, as características do predicado nominal. Ok? B. Quando o núcleo do predicado for um verbo, esse predicado será chamado de predicado verbal, certo ou errado? Quando o núcleo do predicado for um verbo, este predicado será chamado de predicado verbal, certo ou errado? Muito bem, Pimpo, certíssimo.
Mamão com açúcar e mel por cima, né, gente? Basta lembrar. Predicado verbal lembra o quê? Verbo. Predicado nominal lembra o quê? Nome. Núcleo do predicado nominal. Nome. Esse nome é o predicativo. Verbal indicação. Núcleo do predicado verbal. Verbo. E esse verbo vai indicar a ação. O que fala a alternativa B, o que diz a alternativa B é a característica do predicado verbal. C. O predicado verbo nominal assim é chamado por ser resultado, atenção, aqui ó, verbo nominal, por ser resultado da fusão de um predicado verbal, que indica uma ação, com um predicado nominal, que indica um estado. Certo ou errado? Certo, muito bem. A fusão da ação com o estado, como nós vimos aqui. Os alunos saíram bons, os alunos saíram contentes, os alunos saíram alegres, os alunos saíram confiantes. Ação com estado, predicado, verbo nominal. D. No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas, grife esse apenas, apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. Gente, vem aqui comigo. No predicado verbo nominal, como nós acabamos de ter aqui um exemplo, o núcleo nominal, ou seja, o núcleo do predicado nominal, apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. É só pelo predicativo do objeto, gente? Pode ser também representado pelo predicativo do sujeito. Então, acrescentem aí. Do objeto ou do sujeito. No predicado verbo nominal, o núcleo nominal, ele pode ser um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Eu vou deixar isso mais claro para vocês, ok? O júri julgou o réu culpado. Parou, presta atenção, acompanha aqui o meu raciocínio. Fato de julgar. Quem julgou? Exatamente, senhores. O júri é o meu sujeito. Núcleo do sujeito? Júri, né? NS, núcleo do sujeito, júri. Aquele macete dado no início da aula, artigo na sintaxe, adjunto, adnominal, muito bem. Para saber quem é o predicado, eu faço o quê? Retiro o sujeito. Quem é o predicado? Julgou o réu culpado. Tá aqui o meu predicado. No predicado eu encontro o fato de julgar. Se o júri julgou, é um verbo de ligação? Está no rótulo do verbo de ligação? Ou é um verbo que indica ação? O júri julgou. Então é uma ação. Então já tenho aqui ó, uma ação. A ação já vai me indicar que o predicado é o quê? Verbal. Tudo ok até aí, gente? Pessoal, o júri julgou. Julgou quem? O réu. O réu, objeto direto. Culpado se refere a quem? Ao júri ou ao réu? Ah, culpado se refere ao réu. É um predicativo do objeto. Só não rotulem que ao encontrar uma característica atribuída ao objeto é predicativo do objeto, viu? Num outro encontro, nós vamos observar que existe o adjunto adnominal.
Eu afirmo que culpado aqui é um predicativo do objeto, porque eu poderia fazer isso aqui, ó. O júri julgou-o culpado. Ao substituir o meu complemento verbal por um pronome oblíquo equivalente, eu observo que o culpado fica. Ficando é predicativo do objeto. Saindo é adjunto adnominal. Se o senhor colocar o oblíquo e automaticamente o culpado sobre dentro do oblíquo, ele será adjunto nominal, né? Isso, exatamente, porque ele acompanha, certo? Então, quando ele sai, ele é adjunto adnominal. Quando ele fica, ele é... Quando ele não é absolvido, exatamente. Quando ele não é absolvido, ele é predicativo do objeto. Quando ele é absolvido, ou seja, quando ele sai, ele é classificado como um adjunto adnominal. É até um macete, até um truque, uma dica, viu, pessoal? Para o aluno que rotula, né? Pensar que encontrei uma palavrinha que faz referência ao objeto, é um predicativo do objeto. Não, certo? Comprou um carro lindo. O professor comprou um carro lindo. Veja que até na sua estrutura linguística, na sua construção sintática, você diz carro lindo. O lindo aqui ele já acompanha o carro, né? Então, presta atenção aqui na diferença. Não se preocupe que nós vamos aprofundar no outro encontro. Mas já que eu comentei aqui, então, só para deixar um pouco claro para vocês. Quem comprou? Professor, está aqui o meu sujeito. Para saber quem é o predicado, eu faço o quê? Retiro o sujeito. Quem é o predicado? Comprou um carro lindo. O professor comprou o quê? Um carro. Lindo se refere a quem? Ao carro. Aí o aluno que rotula, ele vai dizer o quê? Ah, lindo é um predicativo do objeto. É assim? Não. Substitua o objeto, comprou-o. O lindo sai ou fica? O professor comprou o lindo. Sai ou fica? Sai, né, gente? Quando sai, acompanha. Eu substituo o meu objeto por um pronome oblíquo equivalente, então ele vai acompanhar. Quando acompanha, gente, é adjunto adnominal. Quando fica, é predicativo do objeto. Aí você já observa que tudo isto vai interferir na classificação do predicado. Aqui, o júri julgou o réu culpado. Julgou o réu culpado é um predicado verbo nominal. Por quê? Porque você tem a ação de julgar e o predicativo. É ação e estado. Predicado verbo nominal. Aqui o professor comprou um carro lindo, o predicado ele é apenas verbal. Por que o predicado é apenas verbal? Você só tem o fato de comprar indicando a ação. Você não tem o predicativo. É aquela ideia de não rotular. Se rotular, erra. É analisar as possibilidades. Ok? Próxima questão. Ficou claro, pessoal? Aí a alternativa D. No predicado verbo nominal, o núcleo nominal apenas poderá ser representado pelo predicativo do objeto. É apenas pelo predicativo do objeto? O predicativo do objeto ou o predicativo do sujeito? Muito bem. Sétima. Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Vamos lá. Acompanha aí meu raciocínio, acompanha a leitura. Ela chegou da festa, já era madrugada. Fato de chegar. Quem chegou da festa? Ela. Temos aí o nosso sujeito. Para saber quem é o predicado, retira o sujeito. Chegou da festa. Já era madrugada, seria uma outra oração, né, gente? Olha, o fato de ser formando uma outra oração, então teríamos um outro predicado. Então, vamos lá. Eu tenho a ação de chegar, tenho estar.
O ficar está no rótulo de ligação. Confirme se ele liga. Aflita é o estado, como ela ficou. Concordam comigo? Ela ficou aflita. Aflita é o estado, como ela ficou. É a característica. Aflita é o predicativo do sujeito. Então, ficar é verbo de ligação. Quando eu tenho o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, o predicado é nominal. Tem resposta aí, pessoal? B de bola? Ok. Resposta, letra B de bola, né? Confio ali no soldado. Né, soldado? Sentido. Sentido. Olha, soldado, quando você estiver fazendo as suas rondas, que você me vir na rua, não venha dizer mão na cabeça, não. Não venha arreganhar as minhas pernas, certo? Faça não. Oi? Isso, não venha... Bulinar? Sei não disso não. Ele falou apalpar, né? Tome jeito, tome conta, viu? Confirmando aí letra B, né? Verbal, nominal, verbal, verbo nominal e nominal. Certo? Voltamos aí à segunda questão para respondermos ainda sobre o sujeito. Fiquei em casa e necessita-se de ajuda. Temos, respectivamente, sujeito. Vamos lá, gente. Fiquei em casa. Tá mamão com açúcar e mel por cima. A questão trabalha sujeito. Vamos lá. Fiquei em casa. Fato de ficar. Quem ficou em casa? Opa, eu. Eu fiquei. Há um eu aí subtendido. Há um eu aí escondido. Quando o sujeito está escondido, classificamos como oculto, elíptico, implícito, desinencial. Tudo ok, pimpos? Mamão com açúcar e mel por cima. E necessita-se de ajuda. Opa, parou! Quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa, de alguém. Certo, gente? É VTI. E vocês já anotaram hoje que VTI não admite VPA. Então, necessita-se de ajuda. Sujeito que? Indeterminado. Tem resposta, pimpos? C. Aponte a oração em que o sujeito é simples. Parou! Para que o sujeito seja simples, é necessário que ele apresente apenas um núcleo. Um núcleo. Vamos lá. Você e ele também são importantes. Quem são importantes? Você e ele. Sujeito composto. Fala-se muito. Fala-se muito. Olha aí o verbo na terceira pessoa, mas o se. Muito está intensificando o fato de falar. Sujeito indeterminado. Há muitas vagas. Opa! Parou! Presta atenção. Olha aí o danadinho do verbo haver. Encontrou o verbo haver na prova, tenta substituir por existir. Vamos lá. Há muitas vagas. Existem muitas vagas. Oração sem sujeito. Sujeito inexistente. Chegaram ele e o irmão. Quem chegou? Ele e o irmão. Sujeito composto. Se não for a letra E, gente, aí a gente anula a questão, se não for a E, né? Vamos lá. Apareceu no bairro um novo circo. O que apareceu no bairro? Um novo circo. É o meu sujeito. Um novo circo. Núcleo do sujeito? Circo. Sujeito simples. Resposta alternativa é. Na prova, pessoal, comportem-se desta mesma forma. Vocês acabaram de observar na alternativa E que o sujeito foi deslocado. O sujeito ele foi empregado no fim da oração. Quanto mais a banca puder dificultar, a banca vai fazer. Mas vocês vão preparados. Afinal, são caelunos, né?
são os pimpos da voadora na banca. Basta fazer a pergunta antes do verbo. Até porque o enunciado da questão pede um sujeito simples. Você sabe que sujeito simples é determinado. E quando o sujeito é determinado, faz-se a pergunta antes do verbo que o verbo responde. Vamos à última questão de hoje? Vamos. Assinale a oração sem sujeito. Pimpos, por favor. Vem cá. Para que a oração seja sem sujeito, é necessário encontrar um verbo impessoal. Alternativa A. Iremos à festa. Quem vai? Vá só. Nós. Sujeito oculto, elíptico, implícito, desinicial. Opa! Chove muito nesta cidade. Olha o fenômeno da natureza. Chove muito nesta cidade. Qual é a observação que eu emprego sobre os fenômenos? Sentido real. No sentido real é impessoal. Chove muito nesta cidade. É impessoal ou é sentido real, sim ou não? Então ele é impessoal. Resposta à letra B. Regressaram os trabalhadores. Quem regressou? Os trabalhadores regressaram. Perdeu-se uma boa oportunidade. Parou. Olha aí. Perdeu-se uma boa oportunidade. Esse perdeu aí é VTI ou VTI ou VI? Perdeu o quê? Uma boa oportunidade. Eu posso passar, né? Uma boa oportunidade foi perdida. Quem é o sujeito? Uma boa oportunidade. Estou aqui. Quem está? Eu. Aí o aluno responde, você. Entenderam, né, gente? Pimpos, não mais a todos. Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.